Gente, vocês sabem como funciona uma videolaparoscopia? A gente ouve falar, a cirurgia do fulano foi por vídeo. Mas como é que é essa cirurgia por vídeo? Eu convidei o Dr. Gustavo Gobetti, que é um oncologista, para tirar todas as nossas dúvidas, tá? Se você tem dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp, 991765602. Boa tarde, Dr. Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. Uma chance da gente explicar e tirar um pouco dos mitos, né? Então, é verdade, o conhecimento sempre ajuda a gente a perder o medo, né? Então, legal. É uma boa oportunidade da gente conversar sobre o assunto. Com certeza. E quando se fala em cirurgia, já bate o medo, né? Não adianta. Exato. Falou em cirurgia, por menor que seja... Exatamente. Ainda mais da minha especialidade, né? Falou de que oncologia, é onco, né? falou de cirurgia, todo mundo sai correndo. É verdade. Né? Mas a gente tem que conhecer um pouco que isso ajuda a tirar esse medo. Né? É verdade. Doutor, o que é? A gente pode chamar de laparoscopia, videolaparoscopia? Como é que é? É assim, a laparoscopia, ela é usada há muito tempo já na medicina. O termo específico, ele é para olhar a cavidade abdominal. Então, isso seria laparoscopia, só o fato de olhar. Com o tempo, isso, pela tecnologia, os instrumentais foram melhorando, a gente conseguiu, assim, além de olhar, numa situação de diagnóstico, fazer um tratamento, então fazer a cirurgia. Então, a gente fala que é a cirurgia videolaparoscópica, ou cirurgia por vídeo. Entendi. Tá? Sempre o pessoal costuma misturar um pouco as coisas e falar, foi por laser. É muito comum o pessoal falar que foi por laser e dá uma ideia, parece que a pessoa ela olha lá a cicatriz da cirurgia por vídeo, parece que ela tomou um monte de tiro de laser que entrou dentro da barriga e fez alguma coisa lá e explodiu o problema dela. Tá? Não é nada disso, então. Não é nada disso. Videolaparoscopia não tem nada a ver com laser. Lá na pontinha da câmera lá que vocês colocam, não tem um laser. Não, o que a gente tem são instrumentos específicos, especiais para isso aí, mas instrumento que corta, que costura, instrumento que cauteriza, da mesma maneira que uma cirurgia aberta, uma cirurgia a céu aberto que a gente faz. Tá, esses instrumentos são esses que a gente tem aqui, que você trouxe, doutor? Exato. Então, desse lado aqui, a gente tem os instrumentos de cirurgia aberta. Cirurgia tradicionais. Cirurgia tradicional. Tá. Então, a gente pode, por exemplo, aqui a gente tem uma tesoura. Certo. Tá? Normal. Tá? Então, que a gente usa na cirurgia normal. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, pro pessoal de casa. Ó, isso aqui é uma tesoura. Essa tesoura, na verdade, ó, que é utilizada para fazer cirurgia convencional, né, doutor? Exato. Ó. Essa e outros tantos instrumentos, né? Tá. E aqui o similar, né, traduzindo para o mundo da videolaparoscopia, né? Uma tesoura que a gente corta da mesma maneira. Fecha aí pra gente ver, doutor. Abre e fecha. Que legal. É como se fosse o biquinho da tesoura tradicional, só né? a pontinha que vai funcionar. Só a pontinha que funciona. Funciona o seguinte, a gente, na cirurgia de vídeo, a gente a gente evita o corte, então foi evitado o corte da cavidade, mas como que funciona? Primeira coisa, a gente tem que entrar dentro da cavidade. Então, o nosso abdômen tem a parede e dentro estão os órgãos. Intestino, doutor, estômago e tudo mais. Só um pouquinho. A cirurgia de videolaparoscopia só pode ser feita na região do abdômen? Não. Tem praticamente todo tipo de cirurgia pode ser feito por vídeo. Cirurgia de pulmão, cirurgia... Uma cirurgia cardíaca, cérebro... Existe. É claro que aí tem especialidades que usam muito mais e especialidades que usam muito menos. Até assim, por exemplo, cirurgia de mama, existe cirurgia por vídeo. É muito raro, só para exemplificar, mas é possível. Então, quase todo tipo de cirurgia pode ser feito por vídeo. Tá? Legal. Então, daí a gente está explicando o procedimento, explicando, por exemplo, né? o do abdômen, que seria o mais comum. Então, a gente vai ter que encher essa cavidade abdominal, que teoricamente não tem nenhum ar entre os órgãos e a parede, não tem nenhum ar. Então, a gente tem que criar um espaço, então a gente usa o gás carbônico. Enche de ar a pessoa. Então, enche de ar, estufa aquela barriga. Aí sobra espaço. Sobrando espaço, o que a gente faz? A gente coloca esses materiais aqui. Tá? O que é esse Esse aqui a gente chama de trocarte. Trocarte. Então, a gente vai inserir no abdômen, tá?
Aqui é o introdutor Insere dele, por uma incisãozinha uma incisão pequena. pequena, então aqui meio centímetro, em outro um pouquinho maior, de 1 centímetro. Certo. Tá? Neste trocarte, então, a gente coloca a câmera, inicialmente, a câmera com uma fonte de luz Tá. ligado ao aparelho de TV. A câmera bem pequenininha A também. câmera passa aqui por dentro. Entendi. Então, uma câmera de 1 centímetro. Aham. Tá? Colocada a câmera, o que a gente faz? A gente vai colocar os materiais Ah, que daí, no depois caso... pelos outros trocartes. Entendi. A Esse gente daqui já coloca- tem outra ponteirinha, né, doutor? Esse aqui é de preensão, Entendi. tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui no jaleco, esse aqui traciona. Ah, lá, ó. Olha lá, gente, que legal. Então, a cirurgia... a gente Pega vai- de novo, doutor, pra gente ver, o pessoal de Vamos casa ver. ver. Olha lá. Você pode pegar aqui, Aham. traciona, você joga, faz o afastamento, joga o intestino para um lado, você vai onde você quiser. Legal. E aí a gente vai trocando por outros instrumentais. Entendi. Então isso fica fixo no abdômen, no caso, né, se for Exatamente. uma Então- cirurgia no abdômen da pessoa, fica fixo e vocês só vão trocando essas Exatamente. A gente tesouras entra, aí. Normalmente, por um trocarte maior, a gente coloca a câmera. Entendi. E aí, dependendo da extensão da cirurgia, mais 2, 3 ou 4 trocárteres para outros materiais. Então, para o auxiliar filmar, afastar um pouco mais para um lado, para o outro, fazer algum corte, fazer alguma cauterização, né? Por exemplo, a gente tem essa pinça aqui, ela faz uma cauterização. Então, tem algum vasinho sangrando, o que na cirurgia tradicional, normalmente a gente dá um nó, aqui a gente vai lá e faz uma cauterização Olha, daquele que vaso. Então, ele para de bacana. sangrar. Só de você pinçar o vaso, ele já para de E sangrar? passa uma corrente. Não, aí precisa passar uma corrente. Entendi. Então, assim, então são materiais um pouco mais simples, desde uma tesoura, até materiais com uma tecnologia um pouco maior, de cauterização, energia ultrassônica, energia que liga vasos, que sela os vasos. E quais são as cirurgias mais feitas por vídeo, doutor? A gente, na maneira geral, cirurgia de abdômen, que a gente tem muita vantagem, cirurgia de pulmão, né? Então, a cirurgia de abdômen, a gente evita de cortar toda uma cavidade para ser feita a cirurgia. Então, cirurgia ginecológica, né? Cirurgia oncológica, a gente pode fazer muitas cirurgias. Dá para Cirurgia retirar um abdominal. nódulo, por exemplo, por esses equipamentos? Pode, claro. É uma muito comum, que é a colecistectomia, que é a retirada da vesícula, quando a pessoa tem pedra na vesícula. Tira com videolaparoscopia? É a mais utilizada. Olha, que interessante, gente. É mais Porque utilizada. são ponteiras tão miudinhas, a gente não imagina retirando um nódulo, não sei, eu tenho essa impressão, né? Não, Por saem uma- grandes peças, são possíveis de sair. tirar. Por exemplo, na esterectomia a gente tira todo o órgão e depois retira via vaginal. Pra você Entendi. ter uma ideia. Às vezes precisa fazer um cortezinho pequeno, né, na Agora, barriga, doutora, a mas- gente vê bastante vantagens na cirurgia de vídeo, né? Porque o corte é menor, ou seja, até me parece que a recuperação numa cirurgia dessa é até melhor. Mas tem desvantagens de fazer uma cirurgia dessa? Ó, a desvantagem é o uso, por ter que usar uma tecnologia, então a gente precisa, esses materiais laparoscópicos, eles são mais caros, tá? Precisa uma curva de aprendizado maior do que uma cirurgia tradicional, né? Porque a cirurgia tradicional, vocês médicos, vocês aprendem isso já na faculdade. Na faculdade a gente já vai aprendendo. Porque isso mas não é tão recente, tão antigo, né, doutor? Não, isso aqui Isso é coisa da recente. década de 90, mais ou menos, e depois foi ampliando. E aí Entendi. hoje a gente vem tirando mais fronteiras. E os médicos que se formaram na época que não existia isso, fazem curso disso? Isso, curso para chegar nesse aperfeiçoamento. Entendi. E passar a cirurgia tradicional para uma cirurgia laparoscópica. Então, como desvantagem é o uso de tecnologias. A cirurgia que sai um pouco mais cara, a cirurgia, né? Por esse uso de tecnologia, de material mais caro. Só que, por outro lado, a pessoa se recupera mais rápido. Então, vamos imaginar um empresário que precisa fazer uma cirurgia, quanto antes ele voltar. Então, para ele, especificamente, compensa que seja gasto um pouco mais na cirurgia, mas ele recupera mais rápido. Entendi. Tá? Isso até, de uma maneira, em todos os níveis, a gente pode dizer,
Mesmo que a pessoa vai fazer uma cirurgia pelo SUS, em muito menos tempo ela já está de volta ao trabalho, recuperada. Né? Então, é uma cirurgia que dá menos complicação de sangramento, menos complicação de infecção. Outra coisa legal de falar da cirurgia é que a gente consegue replicar muito mais esse conhecimento. Né? Como assim? Parece ser meio estranho, mas vamos fazer assim, ó, vamos fazer o exemplo. Esse aqui é uma pelve feminina. Certo. Faz pra gente ver. Então, se a gente vai operar uma pelve feminina aqui, o que acontece? Eu estou vendo bem, a gente afasta, a gente puxa para um lado, puxa para o outro. O meu auxiliar está vendo bem. Tá? Agora, quem está do lado, um aluno, por exemplo, da medicina, ele já não está vendo muito bem. Né? Entendi. Quem está na sala tentando, um estagiário, alguma coisa querendo aprender, ele já não está vendo bem. Entendi. Tá? Então, isso tem uma dificuldade de passar o conhecimento, de já no caso isso aqui. do vídeo, já vai para todo mundo está assistindo na TV, a gente está assistindo na sala. Isso pode passar em grandes cursos, a gente passa para um anfiteatro. Então, às vezes, tem 200 pessoas assistindo a cirurgia em imagem em alta definição. Tá? Às vezes, até a família está assistindo a cirurgia. Olha, então, que bacana, a gente pode ver cirurgias pela internet, isso ajuda muito na formação. Então, isso facilita, né? A gente consegue, na cirurgia, fazer muito mais amplo, por estar vendo melhor. A gente faz uma cirurgia, no caso da cirurgia oncológica, a gente pode tirar mais estruturas que talvez a gente não visse dentro dessa pelve, por exemplo. Na cirurgia tradicional, às vezes, tem a limitação de enxergar tudo. Porque você está vendo ali, lá dentro, em alta definição. Nossa, doutor. E tanto para tirar mais coisas, quanto para preservar. Preservação de nervos, tudo a gente pode... acaba que é muito mais proveitoso, a gente acaba conseguindo preservar muito mais com a cirurgia videolaparoscópica. Doutor Gustavo Gobetti, quantos esclarecimentos que você passou hoje aqui pra gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei saber, adorei conhecer isso de perto. Meu marido, todo mundo sabe aí que fez uma cirurgia recentemente, foi por vídeo. E isso tudo aqui pra mim é muito curioso. Acredito que o pessoal de casa também. Que seja uma curiosidade de todo mundo, que parece ser tão misterioso assim, mas a gente conversando um pouquinho dá para esclarecer bastante. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo.